Então, pessoal, falando ainda sobre Hebreus capítulo 1, versículo 1, em que Deus fala com a gente de diversas maneiras, sabe? De diversas formas, de várias maneiras. Então Deus, ele na verdade, ele tem a forma e a maneira que ele se apresenta para você. Por exemplo, você pode passar e de repente duas pessoas te dão uma resposta conversando entre elas lá, sabe? E também você pode ir em uma padaria, em um açougue, em algum lugar e ver uma resposta lá. Ou seja, ao se deslocar, até assistindo televisão, alguém da novela, sabe, do filme que você está assistindo, da série, ou qualquer outro conteúdo, até do jornal, e ali te dá uma resposta que você queria. Então Deus fala de várias formas e Deus fala também de várias maneiras, sabe? Mas a forma que você tem que se projetar para isso chama-se fé. Tá entendendo? Porque se Deus ele fala de um lado, do outro lado também Satanás fala. Você vê que quando Jesus ele está no deserto, ele ouviu duas vozes. Ele ouviu a voz do pai dele e ele ouviu Satanás falando face a face com ele, né? E acerca de coisa boa, até porque Jesus ele estava no deserto. E você sabe que deserto é um lugar inóspito, é anti-habitável e é onde você planta e não nasce, onde não existe água no deserto, sabe? Então o deserto é um lugar realmente hostil, inabitável, inacessível, sabe? É um lugar que provavelmente qualquer ser humano, se não tiver algum meio de sobrevivência, vai morrer. E no deserto, né? O deserto ele representa uma passagem em que cada ser humano aqui passa. Tem pessoas que passam por deserto porque ela criou esse deserto, sabe? Tem pessoas que passam pelo deserto porque é uma passagem na vida dela. Porque tem pessoa que ela cria o deserto também para ela, sabe? E são três tipos de deserto. Uma que a pessoa passa de forma natural como qualquer ser humano vai passar, Jesus passou. E aí que você vai ouvir as vozes. De um lado, Deus ele vai falar, de outro, Satanás também vai falar. Aí é nessa hora aí que você tem que ter cautela e ouvir a voz de Deus. E qual é a voz de Deus? É aquilo que está se confirmando no seu coração, conforme está escrito. E o que é que está escrito? Que o nosso espírito testifica com o espírito de Deus, o espírito de Deus testifica com o nosso espírito, e aí o testemunho desses dois são verdadeiros. Aí você tem agora uma direção na fé. A fé está te apontando para ali, ó. Tá entendendo? E é aí que você tem que seguir, sabe? Você vê que esse 16º presidente dos Estados Unidos, que ele teve uma resiliência inacreditável, o cara, ele não aceitou as derrotas, os fracassos. Ele se candidatava, perdia, se candidatava, perdia, se candidatava, perdia. Ele era um meme, sabe? Ele era um fracasso, os pessoal zombava dele, sabe? Os pessoal realmente tirava sarno da cara dele, sabe? Chamava ele de derrotado. Mas o que foi que ele fez? Ele ignorou isso tudo e tomou a direção dele. Na direção é aqui. É como Jesus falou, eu sou o caminho. E o caminho de Jesus é a vitória, é o triunfo, meu irmão. Se você estiver nesse caminho aí, sabe? Meu irmão, é gente que vai te dar panelada, garrafada, paulada, vai te dar, te puxar seu tapete, vai te ameaçar. Você vendo que Neemias passou por isso, mas o caminho era aquele ali. Ele tinha que reconstruir o templo. E talvez por você estar reconstruindo o seu templo, ou seja, a sua história, né? De você ser cantor, jogador, né? De você ser algum humorista, sabe? Cursar alguma faculdade. Você se encontrar, ser compositor, você tem que se encontrar. Você nunca vai se encontrar em quatro paredes. Ali você só vai ser mais uma vítima do sistema onde você vai manter o pão de cada dia dos pastores, né? E os pastores vivendo como muçulmano com inúmeras mulheres, né? Em oculto. Ele prega a monogamia, mas vive na poligamia. Tá entendendo? E uma dessas pessoas que tá mantendo esse rei aí, né? Esse imperador aí,
chamado de pastor é você, meu irmão. E Jesus, ele não te chamou para isso. Ele chamou você para se achar, para se encontrar. Você tem que ter o quê? Seus dons e talentos que você vão granjear. E vocês, com seus dons e talentos, você sim vai realçar, sabe? Vocês vão se encontrar, vocês vão, assim, vocês vão subir de nível social, né? O que você não pode, meu irmão, é ficar enfunado entre quatro paredes, sabe? Porque ali é um cemitério, na verdade, de pessoas ali. Porque elas nascem ali, elas crescem ali, elas envelhecem ali, elas morrem ali achando que está agradando a Deus. Achando que está agradando a Deus e não está, meu irmão. E ali morreu engenheiro, sabe? Ali morreu também jogadores, ali morreu sonhos, ali morreu talentos, ali morreu cantores, ali morreu artista, entendeu? Humorista. Por que morreu ali? Porque, pessoal, quando você chega nessas denominações, nessas instituições de quatro paredes, a tendência é você achar que aquela ambiência ali está servindo a Deus e ninguém está servindo a Deus ali. Você só vai servir a Deus se você se encontrar. Preste bem atenção na natureza. O leão, ele é leão, sabe? O leão, ele é leão. A cobra é a cobra, ela se arrasteja, sabe? E um anfíbio é um ser que ele vive tanto na água como também na terra. Ele tem essa dualidade, sabe? E aí cada um tem a sua característica. E se você tem um dom, tem um talento, você tem sua característica, não vá se enterrar ali dentro não, de quatro paredes não, meu. Tá entendendo? Então a fé tá te dando uma direção, Jesus é esse caminho aí, sabe? Esse tipo de coisa aqui realmente tá te direcionando, tá te dando direção, caminho para você seguir aquela situação ali. Mas você vai ser separado, né? Por muitas vezes, frases que você vai ler, vai coincidir aquelas frases ali, sabe? Vai coincidir aquelas frases ali, vai, na verdade, confundir sua mente. Se de um lado Deus fala, do outro também Satanás fala, meu irmão, para confundir sua mente, para você ficar com medo, você ficar com temor, sabe? Você desistir. Mas uma pessoa de resiliência, como esse presidente que foi o 16º presidente dos Estados Unidos, o maior da história dos Estados Unidos, sabe? Chamado de Abraham Lincoln. Esse cara foi incrível, ele ignorou, sabe, completamente tudo aquilo que falavam dele. E ele tomou um rumo, eu quero ser presidente. É a mesma coisa, tome um rumo, eu quero ser jogador. Mas jogador é do diabo, do inferno, é disso, é daquilo, tal, não sei o que. Você vai deixar a igreja? Não, eu quero ser jogador. Tá entendendo? Porque se você for um jogador, você vai ter capacidade de evangelizar jogadores, coisa que uma pessoa comum já não tem. Eu quero ser cantor, você vai ter capacidade de evangelizar cantores, coisa que uma pessoa comum não tem. Então Deus usa seus instrumentos, mas seus instrumentos, essas pessoas que têm dons e talentos estão sendo bloqueadas muito pelo medo, sabe? E por essas mensagens, né? Que vai neutralizar esse projeto que tem em seu coração de você crescer, sabe? E Deus te usar lá em cima, no meio de pessoas grandes. Aí você acaba ficando aqui embaixo, sabe? Aí entre quatro paredes e não indo para lugar nenhum. Tá entendendo? Aí eu pergunto a você, veja que César Sampaio, aquele jogador que jogou a Copa de 98, ele falou algo muito importante. César Sampaio. Ele disse bem assim, eu evangelizei jogadores que jamais eu imaginaria evangelizar, mas só consegui fazer isso muito por conta do futebol, que me aproximou dessas pessoas como Ronaldo Fenômeno, como Rivaldo, como tantos outros que foram melhores do mundo, coisa que uma pessoa comum e até um jogador comum não ia conseguir. Ou seja, ele ouviu a intuição da fé dele, né? E se direcionou para ser jogador, se formou como jogador,
né? Se tornou jogador e mais tarde foi convocado para a seleção brasileira para disputar uma Copa do Mundo e entrou em contato com esses grandes jogadores do mundo, como Ronaldo, Rivaldo. E o que foi que aconteceu? Ele evangelizou essas pessoas. Ele plantou uma semente, coisa que uma pessoa comum não ia fazer. Tá entendendo? Então, pessoal, do diabo é você ser neutralizado realmente pela antifé, né? Que são aquelas coisas que Satanás impõe sobre você. E o que é que Satanás impõe sobre você? Confusão, sabe? Medo. É tanta voz ao mesmo tempo, sabe? Que faz com que você fique neutralizado. Tá entendendo? Mas a fé não, a fé ela te dá uma direção. Só basta você caminhar, ter fé, foco e força. Tá entendendo? Se de um lado Deus fala, do outro também Satanás fala. Satanás, quando Deus diz bem assim, ó, você viu a camisa, você é mais que vencedor, ou seja, você tem que sair desse lugar e ir para outro lugar, que eu vou te fazer vencedor. Aí Deus ele tá falando com você. Do outro lado, aí vem uma pessoa fala bem assim para você, rapaz, você quer um conselho? Não saia do seu trabalho não. Você tem um projeto tal, você ouviu Deus dizer que você tem que sair do seu trabalho. Aí vem outro e fala assim, não, rapaz, não saia não. Aí você vai se lembrar de Pedro com Jesus. Você veja que Pedro, ele tentou persuadir Jesus e Jesus repreendeu Satanás, que inspirou a Pedro a falar aquela asneira, né, contra Jesus. E o que foi que Pedro disse? Pedro, ele falou, ó Senhor, eu tenho tanta pena do Senhor que eu não quero deixar o Senhor morrer na cruz, tal. Você sabe que o primeiro a negar Jesus foi Pedro, sabe? E o que foi que Jesus falou? Jesus falou bem assim, olha, você cogita as coisas dos homens e não as de Deus. Parta de mim, Satanás. Aqui que Jesus ele toma uma direção, ele toma um rumo da vida dele e vai em direção à cruz, ao sacrifício. É isso que você tem que fazer. Tá entendendo? Você tem que tomar um rumo. Tá entendendo? Você tem que tomar uma direção. Sabe? E essa é a direção. É você ignorar esse tipo de ataque de Satanás, de diálogo de Satanás. Né? Satanás vai falar muito, né, através de seus colegas, de seus amigos. Você nem vai perceber isso, porque é imperceptível. Satanás vai falar através de ar, porque na verdade Satanás é um copista de Deus, né? Enquanto Deus ele fala através de uma camisa, né, uma frase de uma novela, né, de um livro que você está lendo. A Deus fala através de várias coisas, mas te direciona a uma, a qual você foi vocacionado para ser, para confirmar aquilo ali. Ele te dá a direção. Agora sua fé que vai te levar para lá, junto com o seu sacrifício. Do outro lado, o Satanás também vai começar a colocar, meu irmão, você em uma zona de pena. Ou seja, não, rapaz, não faça não. Não faça isso não, porque você vai complicar a sua vida. Não saia do seu emprego não. Não toma essa decisão não. Aquelas coisas de peninha, né? Que vai na verdade te destruir. Tá entendendo? E aí pode na verdade comprometer seu futuro, sabe? Então, pessoal, tenha fé em Deus, tome sua direção e vença. Deus é contigo.